Olá, galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. E aqui estou, voltei para gravar para vocês um vídeo sobre o assunto do momento. Quem não está comentando ou querendo saber sobre a Ucrânia? O que está acontecendo na Ucrânia? Quais as motivações políticas, econômicas e sociais por trás de todas essas movimentações que estão acontecendo na Ucrânia e que na madrugada do dia 23 para o dia 24 de fevereiro nós já vimos que aconteceram, os primeiros ataques da Rússia na região da Ucrânia. Então, bora entender o que está acontecendo lá, já que tem muita gente dando pitacos por aí na internet. Primeiro é importante a gente tomar cuidado com isso, Muitos especialistas agora surgindo no assunto, todo mundo opinando, dando muitas informações, então vamos tentar filtrar essas informações para saber o que de fato está acontecendo, o que de fato é verdade e o que não é. Só que, como tudo, a gente precisa contextualizar. Para saber o que aconteceu, o que está acontecendo na Ucrânia hoje, a gente precisa contextualizar, voltar um pouquinho no tempo para entender as questões que levaram à situação que hoje está na Ucrânia, Então, bora lá. Primeiramente, a gente precisa entender que a relação entre a Rússia e a Ucrânia não é de hoje. Durante a Idade Média, a região que hoje a gente conhece como Ucrânia, ela era pertencente à região dos povos eslavos, que era chamada de Rússia de Kiev, e que depois passou a pertencer ao Império Russo. Então, historicamente, a região da Ucrânia tem uma aproximação muito grande com a Rússia, tanto que o idioma russo é falado por grande parte da população. E fora, há muitos dos aspectos culturais que são compartilhados tanto entre russos quanto entre ucranianos. Então a gente percebe o quanto que essas duas regiões têm muitas coisas em comum, quanto que elas eram ligadas durante muito tempo. Tanto é que aí nós vamos falar sobre a Guerra Fria. Essa relação Rússia e Ucrânia na Guerra Fria se intensificou ainda mais. Quando foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Ucrânia foi uma das principais e maiores aliadas da Rússia. E aí, já que estamos falando do contexto da Guerra Fria, vamos entender o que é a OTAN, como que a OTAN entra nesse contexto e que está até hoje, tendo grande influência no que está acontecendo agora na Ucrânia. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela surge em 1949, no pós-Segunda Guerra Mundial, E foi um dos instrumentos utilizados durante a Guerra Fria para impedir, esse avanço do socialismo, do comunismo. Em contrapartida, a antiga, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, durante a Guerra Fria, estabeleceram o Pacto de Varsóvia, que seria a aliança militar do leste europeu. Só que, quando acabou a Guerra Fria, em 1991, o Pacto de Varsóvia também acabou, ou seja, não existe mais, diferente da OTAN, que até hoje existe e que hoje possui mais de 30 países membros. Nos anos 1990, com o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, chega ao fim também a Guerra Fria. E aí vários países pertencentes entraram numa crise, tendo que se reorganizar e se reestruturar. E aí, nesse contexto, a Ucrânia ela vai aderindo ao processo de incorporação do sistema capitalista como uma forma de se reorganizar. E aí, um ponto importante a ser comentado sobre o fim da União Soviética, Foi meio que estabelecido um acordo que garantia que os Estados Unidos, a OTAN propriamente dita, não tomaria qualquer iniciativa no sentido de expandir sua influência militar para o leste europeu. Esse acordo era uma forma de tentar evitar uma corrida armamentista e novos conflitos. Digamos que esse foi um acordo de boca, porque ele nunca chegou a ser assinado formalmente, E aí a gente vai ver que esse acordo ele não vai ser respeitado
pelos países membros integrantes da OTAN. A gente precisa ter em mente que a região ali do leste europeu é uma região tensa geograficamente, né? A geopolítica ali daquela região é bem intensa. Um ponto importante que a gente precisa saber é o que acontece na região do Kosovo, que começa no final da década de 1990, né, e vai até 2008. O que acontece nessa região? Pertencia à Iugoslávia, só que com a fragmentação desse território, passou a pertencer à Sérvia. Só que por vários motivos étnicos, políticos, sociais, parte de Kosovo queria a independência da Sérvia. E aí entra num contexto de conflitos internos e, obviamente, essa região do leste europeu sendo conturbada e de interesses tanto para a Rússia quanto para a União Europeia, para a OTAN propriamente dita, né, com grande influência dos Estados Unidos, isso aí vai ser motivo de atenção para esses outros países. E aí que em 2008 eles fazem a Declaração de Independência. Essa declaração de independência foi de maneira unilateral, ou seja, não houve negociações, inclusive com a própria Sérvia, né? Não houve um referendo para decidir se todas as pessoas que habitavam aquela região ali decidiam eram a favor ou não da independência. Mas enfim, eles se autodeclararam independentes. Obviamente, a Sérvia não reconheceu essa independência. A Rússia, que era uma antiga aliada da Sérvia, também não reconheceu a independência, mas essa independência, de certa forma, aconteceu com o apoio da OTAN. Lembrem-se desse ponto importante, que mais para frente a gente vai entender o que ele tem a ver com toda a questão da Ucrânia hoje. Agora vamos falar da Ucrânia propriamente dita. Vamos falar da crise política que aconteceu entre 2013 e 2014 e que tem reflexo até hoje. Em 2010 foi eleito presidente democraticamente pela Ucrânia Viktor Yanukovych. Acho que é assim que se pronuncia esse sobrenome dele. Ele era pró-Rússia, ou seja, tinha um alinhamento voltado para a Rússia. Era um aliado da Rússia. E sendo pró-Rússia, uma das suas medidas, né, distante da União Europeia. E é aí nesse contexto que a gente precisa falar mais uma vez. A Ucrânia não é um país homogêneo, principalmente após o fim da União da República Socialista Soviética. A Ucrânia ela passa a sofrer muitas influências, principalmente da Europa Ocidental, né? Então, parte da Ucrânia queria que o país se alinhasse, né, à União Europeia, seguisse mais os preceitos da Europa Ocidental do que ficasse ligado à Rússia. E é justamente nesse contexto, buscando pressionar, né, o presidente eleito para ter uma política de integração com a União Europeia, é que grupos de extrema direita passam a organizar uma revolta popular, usando também como pauta a luta anticorrupção. Isso aí teve o apoio da população. E aí começou uma série de manifestações de protesto na Ucrânia que ficaram conhecidos como Euromaidan, que quer dizer mais ou menos Praça da Europa. Essas manifestações se concentraram principalmente na região do país em que já queria esse alinhamento com a Europa Ocidental. E, obviamente, aproveitando-se de toda essa situação, os Estados Unidos e a União Europeia não ficariam de fora. Então, eles passaram a apoiar esses protestos, nitidamente porque eles teriam mais um aliado, né? E aí todo esse movimento ganhando força culminou com o afastamento, né, com a deposição do presidente eleito. Com essa deposição, novas eleições foram convocadas e quem vence essa disputa eleitoral é o representante da extrema-direita. E aí ele tem a sua política com uma forte inclinação favorável aos Estados Unidos e à União Europeia. E, obviamente, anti-Rússia.
Obviamente que na Ucrânia, as regiões que tinham forte presença russa e a própria Rússia entenderam todo esse processo como um golpe. E é aí que chega a questão da Crimeia. Boa parte da população da Crimeia tem etnia russa. Em 2014, a Rússia interveio militarmente e ocupou a região da Crimeia, no extremo sul do país, onde existiam bases militares e muito equipamento bélico. Essa região havia sido cedida pelo Partido Comunista da antiga República Socialista Soviética em 1914 para a Ucrânia, só que possuía laços muito mais fortes com a Rússia. Então, em 2014, essa ocupação militar foi rápida e pouco tempo depois foi realizado um referendo no qual boa parte da população, mais de 80%, decidiu por se incorporar à Federação Russa. Então agora a Crimeia é anexada à Rússia. Só que aí, lembra do detalhe que eu comentei com vocês sobre o que aconteceu na região de Kosovo? Esse processo da Crimeia foi parecido, só que em Kosovo teve o apoio da OTAN. Agora, com a Crimeia, a OTAN foi totalmente contra. Então já percebam que aqui já tem uma contradição bem forte. Como se não bastasse toda essa confusão, ainda mais conflitos acontecem na região da Ucrânia. Quando aconteceu essas novas eleições presidenciais na Ucrânia e que foi eleito o presidente que era alinhado à OTAN, aos interesses da OTAN, parte da população da Ucrânia foi contra, principalmente na região de Luhansk, na região sudoeste do país, em que vários levantes populares vão acontecer. Essa região é um local fronteiriço de forte presença e relação com a Rússia. E é justamente por isso que eles vão iniciar um processo de separação da Ucrânia, já que eles são contra esse afastamento com a Rússia. Então, eles se subdividem entre a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk. Esse movimento separatista vai ser duramente atacado pelas tropas de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Muitos civis foram mortos. A crise na região de Luhansk é tão grande que se torna uma crise humanitária que mobiliza a comunidade internacional para um acordo de paz. Seria o Acordo de Minsk. É uma espécie de cessar-fogo, Só que esse cessar-fogo nunca foi cumprido efetivamente, principalmente pelas autoridades ucranianas. E para colocar mais lenha na fogueira, a Rússia reconhece esses estados como estados independentes. E ao reconhecer essa independência, na perspectiva da Rússia, eles deixam de ser Ucrânia e passam a ser estados independentes aliados à Rússia. Então, nesse caso, se eles são aliados russos, a Rússia pode tomar medidas para defendê-los. Então, veja como toda essa região da Ucrânia, a região do leste europeu propriamente dito, é uma região muito conturbada, E o que acontece agora, então, de 2021, 2022? O governo ucraniano se aproximou cada vez mais da União Europeia e da OTAN. E aí a gente também não pode deixar de comentar que movimentos de extrema-direita estão crescendo com força na Ucrânia, o que deixa a situação ainda mais conturbada. Esse projeto da Ucrânia de aproximação e tentativa de integração da União Europeia e da OTAN, obviamente, não agrada a Rússia, já que Rússia e Estados Unidos não são aliados. E aí a gente tem que ter em mente o seguinte: a OTAN não existe sem os Estados Unidos. As políticas adotadas pela OTAN será sempre pró-Estados Unidos, independente de quantos outros mais países pertencerem à OTAN. Os Estados Unidos sempre terá a palavra final. E aí, nesse contexto de eminente guerra, e que as pessoas falam de uma guerra mundial, a gente tem que ter em mente que a Ucrânia, ela não pertence, ela não é membro da OTAN. Ela é vista como membro aspirante. E aí, essa possível participação da Ucrânia na OTAN vai
contra aquele acordo que eu mencionei com vocês lá do final da União Soviética, de que a OTAN não aceitaria a participação de países vizinhos à Rússia. Então, isso tudo já coloca mais lenha na fogueira, né? Então, pensa, até que ponto a OTAN entraria em guerra com a Rússia? Nós não estamos falando de qualquer país, estamos falando da Rússia. Até que ponto a OTAN entraria em guerra para defender um país que não é nem membro da OTAN? E outro ponto importante, né, que de acordo com a própria OTAN, um país que tem conflitos internos, tem conflitos em seu território, não pode se tornar membro da OTAN. Mas a gente está vendo que o que mais tem na Ucrânia é conflito. Então, o que pesa do ponto de vista russo nessa questão com a Ucrânia? É principalmente essa aproximação com a OTAN e a OTAN estando na região fronteiriça, ocupando territórios próximo à fronteira da Ucrânia com a Rússia. Somado a isso, também tem a questão de Kosovo e Crimeia, já que a OTAN, a Europa Ocidental e os Estados Unidos reconheceram a independência de Kosovo, mas da Crimeia eles não reconhecem essa anexação da Crimeia à Rússia. Então a gente percebe que tem várias questões envolvidas nesse conflito. A crise que acontece na Ucrânia, as sanções econômicas que os Estados Unidos alegam fazer com a Rússia em possíveis ataques, né, que já aconteceu o ataque ontem, dia 23 de fevereiro de 2022, pode de fato acontecer. E aí tudo esse ponto entra. E a Europa? E a China? Quais medidas, quais posicionamentos eles terão? Por vários países europeus integrarem a OTAN, então eles estão de acordo com as decisões que os Estados Unidos tomam. Mas a Europa tem um ponto importante a ser comentado. Boa parte do gás natural que abastece a Europa vem da Rússia. Então, tudo isso está em jogo. Fora que a China tem relações com a Rússia, mas ao mesmo tempo também tem relações econômicas com a Ucrânia, mas obviamente é contrária às sanções que os Estados Unidos impõem à Rússia. Obviamente que as cenas dos próximos capítulos desse conflito ainda será de muita conturbação, mas o que podemos esperar é o que sempre acontece após o fim de cada guerra: lucros orbitantes do setor energético e militar, o aumento das sanções contra a Rússia, a OTAN, os Estados Unidos, propriamente dito, e a União Europeia, com certeza vão adotar sanções punitivas à Rússia, né? E aí, obviamente, a popularidade do Joe Biden nos Estados Unidos vai aumentar e muito, porque não podemos esquecer, né? Sempre que um presidente americano está tendo uma crise de popularidade, o que acontece? Os Estados Unidos se envolvem num conflito, numa guerra. Para aí toda a questão do nacionalismo vir à tona, né? E obviamente Joe Biden vai se aproveitar dessa situação para que a sua popularidade aumente. E obviamente que tudo isso vai aumentar a crise social na Ucrânia. Claro que não podemos descartar a possibilidade eminente de uma guerra total, aberta e declarada entre Rússia e Ucrânia. E não podemos esquecer que todos esses conflitos acontecem em meio a uma pandemia que já tirou tantas vidas e agora vem uma possível guerra para tirar mais vidas ainda. Mas como diz Renato Russo, o Senhor da Guerra não gosta de crianças. Vamos ficar atentos aos próximos capítulos desse episódio da história. Viver fatos históricos não é nada fácil. Com certeza em breve teremos mais vídeo para falar de toda essa crise que está acontecendo. Até breve.